Simbora, simbora, turma! Dia 21 de outubro de 2022, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 6h15 da manhã, pelo fuso horário oficial do Brasil, fuso horário de Brasília. Vamos entrando bem cedinho, é o horário que a gente pode fazer, é o horário que a gente tem. Lembrando que esse conteúdo ele fica gravado, vocês poderão assistir depois. Grande abraço para todo mundo que está por aqui ao vivo e também um forte abraço para vocês que vão assistir depois esse conteúdo, essa pequena aula, eu vou chamar de colaboração gravada, beleza? Simbora entrando, simbora. Selecionei aqui algumas questões para a gente conversar, tá? Lembrando a vocês que num dado momento eu vou tirar os comentários para conseguir manter essa concentração, tá? E depois eu abro novamente. Bom dia, Amanda. Bom dia, turma. Simbora. A gente fala que, vida na Itália. Itália também, né? Cheia de emoções. Esse embate agora de Meloni com Berlusconi. Brasil não precisa nem falar, né? Estamos aqui há 9 dias, aproximadamente, aí da eleição. Não se fala sobre outra coisa. Por isso que é bom que eu trago algumas coisas diferentes aqui para vocês, beleza? Eu vou começar para a gente não perder tempo e depois eu vou abrindo para a gente seguir. Tá bom? Pessoal, primeiro ponto é até um pouco fora da rota aqui, do que a gente costuma falar, do que a gente costuma avaliar. Eu estava dando uma olhada, eu disse para vocês que eu tenho um hábito, pela manhã, de fazer minha leitura, a leitura matinal. Eu tenho alguns jornais que eu gosto, alguns jornais favoritos online. Hoje em dia é muito difícil você ter, pelo menos por aqui, um jornal impresso, tá? Isento, de qualidade, é coisa rara. A gente usa muito as edições online, essa tecnologia que vem a nosso favor. E aí, graças à internet, eu consigo ter acesso também a outros jornais do mundo, né? Que não, em tese, não chegariam por aqui. Então, pela manhã, acorde cedo, 5h30 da manhã, até antes, às vezes. Hoje acordei até mais cedo que o padrão. Fui dormir também mais cedo que o padrão. E aí a gente vai fazendo essa leitura. Aí, resultado, a BBC, que inclusive está comemorando aniversário por agora, a BBC que fez história, aquele pronunciamento, né, de Winston Churchill no contexto da Segunda Guerra Mundial, a BBC trouxe uma reportagem muito interessante sobre mão de obra na Alemanha. Tem alguém aqui que mora na Alemanha? Não? Alguém aqui mora na Alemanha? Pois é, a Alemanha trouxe uma novidade, eu estou trazendo na íntegra aqui na BBC, que é a seguinte: se você tem diploma universitário, conhecimento de alemão, ou viveu na Alemanha, 3 anos de experiência profissional e menos de 35 anos de idade, se você respondeu sim a pelo menos 3 dessas 4 perguntas, então as perguntas são: tem diploma universitário, tem conhecimento de alemão, ou viveu na Alemanha, 3 anos de experiência profissional e menos de 35 anos de idade. Aí essas pessoas, mesmo não tendo a dupla cidadania europeia, porque as pessoas acham que para trabalhar na Europa tem que ter dupla cidadania, tem que ter passaporte português, passaporte alemão, isso e aquilo outro, e não necessariamente, tá? E aí ele está dizendo aqui, a reportagem está dizendo aqui, que a Alemanha está lançando, na verdade já lançou há um tempo, uma espécie de green card. Seria uma autorização para que você possa trabalhar por lá legalmente. Um comentário meu, quem já foi meu aluno aqui, tanto no curso online quanto no presencial, sabe que eu venho falando sobre isso há muito tempo. A Europa, ela passa por uma crise demográfica muito forte. Se você parar para analisar o número de filhos por casal em alguns países europeus, se você pegar a taxa de crescimento da população de alguns países europeus, bem, tem país que está com crescimento populacional negativo. Em outras palavras, eu posso dizer para vocês que em alguns países
a população ela começa a diminuir. Não tem aquela tradicional taxa de reposição, 2,1, 2,2, porque houve essa queda. Resultado, o que é que a gente pensa? Quando a taxa de crescimento diminui, ou simplesmente a taxa fica negativa, você vai ter um rápido envelhecimento da população. Tá? Deixa eu tirar os comentários aqui, tá bom? A gente vai ter o rápido envelhecimento da população. E se você tem o rápido envelhecimento da população, você começa a ter um déficit de mão de obra em alguns setores. Quando eu fui a Berlim, eu passei alguns dias em Berlim e foi uma viagem assim sensacional, né? Quem entende bem alguma coisa sobre a Alemanha consegue ter uma noção geral do que vem acontecendo hoje no mundo. Eu percebi uma grande população estrangeira. Europa tem uma população estrangeira assim muito forte mesmo. E aí, resultado, você tem políticas de incentivo à migração quando a mão de obra ela é qualificada e quando ela é qualificada e ela é especializada, tá? Qualificada e especializada. Então, a gente diz que a Alemanha, em tese, é o motor, né, quem sustenta a União Europeia. Quase 20% da população nasceu no exterior, ou seja, é um índice considerável, e pelo menos 25% tem antepassados que emigraram para o país, que emigraram, tá? A Alemanha é conhecida na história por ter acolhido, né, em diversos momentos aí, grande fluxo migratório. Recentemente a Alemanha ficou conhecida por ter recebido aí, né, ganhou as manchetes por ter recebido aí milhares e milhares, centenas, cadê, ó? Centenas de milhares de refugiados da Síria, recebeu muita gente. Eu vou citar 3 momentos históricos recentes, 3, tá? Década de 70, certo? Início dos anos 90, quando a Alemanha recebeu muita gente muitas pessoas provenientes do leste europeu, do que a gente chamava de cortina de ferro, tá? Cortina de ferro. E recentemente, essa crise dos refugiados, que foi muito polêmica, porque as pessoas associaram a chegada dos sírios, a chegada dos refugiados, ao aumento da violência, ao aumento dos problemas sociais, e isso gerou um debate muito grande dentro da Alemanha entre aqueles que eram favoráveis à Alemanha de portas abertas e aqueles que disseram isso é loucura, isso vai acabar com a Alemanha e por aí vai. O certo é que no contexto geral, mesmo com essa questão da crise energética, questão inflacionária e afins, demografia, a população europeia ela passa por um processo de envelhecimento. Tá? Vários países da Europa na terceira fase completa da transição demográfica. O Brasil ainda não tem esse dado. Problema, se alguém perguntar, Joca, o Brasil é um país idoso? Não. O Brasil nem é idoso e o Brasil também não é jovem. O Brasil é um país que encontra-se em processo de envelhecimento. Tá? Tem uma reportagem uma vez que eu li que dizia assim, Brasil, país dos cabelos brancos. Eu também tenho um monte de cabelo branco aqui, eu tenho 37, tá? Mas brincadeiras à parte, a gente percebe uma desaceleração do crescimento populacional, tem vários fatores aí envolvidos, né? O custo de formação de um indivíduo, né? A questão do mercado de trabalho, casamento tardio, tem muita coisa envolvida, métodos contraceptivos e outras questões, acesso à saúde pública e tudo mais. Mas aí você tem algumas consequências, né? Que é essa questão do envelhecimento populacional. Então, muita gente saindo do mercado de trabalho e quem vai substituir essa escassez de mão de obra. Então, a Alemanha parece que pensa nisso. Eu estava vendo os setores aqui. Construção, transporte, hotelaria, saúde, serviços sociais e serviço tecnológico. Né? Esse pessoal de TI está bem demais. Tecnologia muito forte, eles precisam dessa mão de obra. Aí eu trouxe essa reportagem, tá, gente? Só para compartilhar com vocês. Não é fácil. A primeira dificuldade é a língua. A primeira dificuldade é a língua alemã. É uma língua complexa, tá? Complexa. Eu costumo dizer, inclusive, que é uma desvantagem internacional, porque não é só a Alemanha.
Você consegue, se você é qualificado, falando a verdade aqui, se você é especializado, se você é qualificado, você é uma mão de obra bem-vinda em vários países do mundo. Aí a Alemanha colocou como condição a questão da língua. No que pese que eu conheci um monte de gente que trabalha na Alemanha com o setor de tecnologia e a grande maioria se comunica no inglês. Então a língua termina sendo um certo obstáculo. Também tem a dificuldade da Alemanha em reconhecer a qualificação, o curso que você fez no exterior, né? Essa validação do curso, do diploma, enfim, ele coloca aqui algumas dificuldades. Procurem lá na BBC. Eu achei interessante trazer para vocês. Tem uns pormenores, lógico, nem tudo está na reportagem. Quem tem interesse mesmo, vai lá na lei, lê na íntegra, com muita calma, interpreta, e é isso aí. Pessoal, dica de ouro. Atenção, atenção, atenção. Quem aqui gosta de ler biografias? Biografias. Eu gosto, confesso a vocês. Dentro das biografias, você tem algumas narrativas que, de repente, não são publicadas em outros livros, em outras publicações, lançaram no Brasil, na verdade, relançaram no Brasil, uma biografia de Vladimir Putin. O homem está em alta, não tá? Uma biografia de Vladimir Putin. E nesse livro que eu vou ler, eu não li ainda, a autora narra assassinatos dos seus desafetos. Todo mundo tem curiosidade, né? Mataram um milionário, bilionários, milionários, bilionários russos que estão desaparecendo. Isso é tudo, isso desperta a curiosidade das pessoas. Aí, resultado, o nome do livro é O Homem Sem Rosto. Não vá pesquisar agora não, fica na live, ok? Deixa para depois da aula. O Homem Sem Rosto. A improvável ascensão de Vladimir Putin. Esse livro ele foi publicado no Brasil em 2012. Eu não sabia. Bem, eu não tinha interesse, mas agora publicaram novamente e eu vou comprar, tá? E eu vou comprar, tá? É da editora Intrínseca, tá bom? Eu vou citar aqui uma das narrativas do livro, só para dar exemplo a vocês aqui. Só para dar um exemplo. Vê, em 2005, vê a história, vê que interessante. Em junho de 2005, Vladimir Putin teria cometido um crime de apropriação indébita. Apropriação indébita. Mas quem é que vai denunciar? Quem é que vai reclamar oficialmente? Pois é, Vladimir Putin, em 2005, ele recebeu em São Petersburgo, por sinal, uma cidade belíssima, já foi capital do Império Russo, né? São Petersburgo, com os palácios de inverno. Bem, Putin, em 2005, ele recebeu um grupo de empresários estrangeiros. E, entre eles, o Robert Kraft. Esse cara, ele, naquele contexto, não sei se ele é hoje em dia, ele era proprietário de um time de futebol americano. Um time de futebol americano, muito forte. E aí, o Robert, ele mostrou para Putin um anel com 124 diamantes que ele ganhou, tá? Por um campeonato conquistado. Ele mostrou um anel com 124 diamantes para Putin. Putin pegou o anel dele e disse, olha aqui, anel bonito, e colocou no bolso. Putin pegou o anel e colocou no bolso. Aí, para evitar constrangimento, porque todo mundo viu, para evitar constrangimento, ele botou no bolso e ele não devolveu. Aí o próprio Robert disse, foi um presente meu, tá? Eu presenteei, é um presente meu pro atual presidente da Rússia. Ele não morreu, tá? É só um exemplo do que aconteceu. Tem outro episódio também de assassinatos cometidos pela FSB. FSB é a polícia secreta russa, que sucedeu à temida KGB, Serviço Secreto Soviético, tá? Tem um episódio aqui, cadê que eu estava vendo? De uso de substâncias para matar algumas pessoas. Cita também a construção de um palácio
multibilionário no Mar Negro, as perseguições impiedosas, a perseguição ao campeão mundial de xadrez, o Kasparov, não sei se alguém lembra dele aqui. Enfim, tem muita coisa envolvida. Então eu recomendo esse livro. Quem quiser ler, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Tem mais alguma notícia? Tem. Deixa eu dizer a vocês. Vladimir Putin impôs uma lei marcial nas áreas ucranianas. Bem, fala para vocês. Vladimir Putin, eu vou tentar mostrar o mapa, pode ser? Deixa eu mostrar o mapa porque fica mais fácil. Cadê? Pronto. Deixa eu colocar o mapa para vocês aí. Vou pegar o... Eu espero que funcione, tá, galera? Aí. Eu espero que funcione. Deixa eu ver como é que eu vou girar aqui. Pera aí. Pronto. Estão vendo aqui o mapa? Bota o coração aqui, tá vendo o mapa aí? Estão vendo? Pronto. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu tirar essa luz. Pronto, tirei a luz, ficou melhor. Vladimir Putin, ele tinha anexado em 2014 aqui a Crimeia, certo? Mar Negro, Mar de Azov, e a ideia dele era criar uma ponte entre a Rússia e a Crimeia para conectar a Crimeia ao território russo. Deixa eu até tentar dar um zoom aqui. Pronto. Conectar a Crimeia aqui ao território russo. Agora, ele anexou agora, há um mês, 1, 2, 3, 4 regiões. Kherson, que inclusive tinham muitos brasileiros morando por lá, jogadores inclusive, ele anexou. Anexou Luhansk, anexou Donetsk, enfim, ele anexou toda essa área. Com isso daqui, ele quer que a Ucrânia perca a saída para o Mar de Azov. Depois ele quer chegar até a Moldávia e ele quer que a Ucrânia perca a saída por Mar Negro. Alguém percebeu? Isso aqui dá 18% da Ucrânia. 18%, 20% da Ucrânia. Mas perceberam que se ele tem sucesso aqui, ele vai anexar isso daqui também. E a Ucrânia vai perder o acesso para o Mar de Azov e ao Mar Negro. Entende? Aí, resultado. Ele impôs, tenta colocar de volta aqui para mim, tá? Ele impôs uma lei marcial. Lei marcial, leia-se. Exemplo, deixa eu colocar aqui, tá, turma? Desculpa aí, porque... Ai, conseguiu. Pronto. Lei marcial, leia-se assim, toque de recolher, direitos civis suspensos, o horário, como falei para vocês, que pode ou não sair de casa, prontidão máxima, né? Prender por qualquer motivo, restringir movimento de pessoas, não pode ter reunião, enfim. Ele está preocupado porque a resistência da Ucrânia em Kherson, que é aquela cidade mais na parte ocidental, está forte. Então, existe uma expectativa de que a Ucrânia possa retomar aquela cidade de Kherson, aquele estado, né, aquela região, e possa retomar outras áreas também. Então, ele colocou a lei marcial, disse que os 4 governadores, quer dizer, lá tem 5 governadores, né? Ele colocou um governador dele, biônico, um governador para cada área dessa, e ele disse, olha, governadores, façam o que for preciso para defender o interesse da Rússia aí dentro. Pois é, faça o que for preciso, tá? Queria chamar a atenção a vocês também, um ponto interessante. A Rússia realmente está confirmado, está usando drones do Irã. Um drone caiu em Kiev. Caiu. Os militares foram olhar o drone, o que restou. Olharam o drone e viram. São drones de fabricação iraniana. Detalhe preocupante. Esse drone do Irã, que o Irã está vendendo para a Rússia, é um drone kamikaze. O que é um drone kamikaze? Ele vai, ele ataca e ele explode. Ele não vai e volta, não. O drone do Irã, ele vai atacar um lugar, a cidade, e ele não volta. E ele sobrevoa bem baixinho. Ele sobrevoa bem baixo. Quando ele sobrevoa bem baixo, tem 2 situações. Primeiro, terror psicológico. As pessoas ficam vendo aquilo ali por cima,
pensando, ele vai atirar a qualquer momento, bem pertinho das pessoas, é um terror psicológico, as pessoas ficam esperando para morrer. Segundo ponto, o sistema de defesa antiaéreo não consegue identificar. Quando o avião, quando o drone ele sobrevoa muito baixo, o sistema de defesa antiaéreo não consegue interceptar, identificar. Então, comentário é terror em Kiev. As pessoas agora em Kiev estão andando, olhando para cima. Qualquer coisa que sobrevoa, vão para o abrigo antibomba. E um detalhe, cada drone desse custa apenas $20 mil. É muito barato. $20 mil. Ó, um drone tradicional, ele custa, no mínimo, 200 mil. Esse drone custa 20 mil. Por que, Joca? Porque ele é arcaico. Ele é descartável. Você usa ele uma vez. Tá? Ele carrega 40 quilos de explosivos. Os outros drones podem carregar 3, 4 vezes mais. Ele carrega 40 quilos. Mas, enfim, dá para fazer estrago. Tá? Eu estou aqui num grupo do Telegram que tem um monte ucraniano. Inclusive, para vocês, né? O prefeito da cidade, o prefeito está no grupo de lá. E tem vídeo, 4, 5 drones sobrevoando. Então é um enxame. Ninguém sabe quantos drones desse a Rússia comprou. Foi em agosto, eu descobri que foi em agosto. Mas podem ter sido 300, 500, 400. O impressionante é, a essa altura, o Irã se meter na guerra. Vocês sabem que o Irã já é alvo de um monte de embargo. O Irã já é alvo de um monte de embargo econômico, tá? Vai sofrer mais embargo agora, por estar fornecendo armas à Rússia. O Irã é acusado de ter um programa nuclear para fins militares. Então, há um boicote, há um movimento internacional para isolar o Irã. Aí o Irã, no lugar de negociar, se aproxima da Rússia. Veja, só pode ter sido ali a China dizendo, Irã, ajuda a Rússia. Qualquer coisa, eu ajudo a tua economia, porque não tem muito sentido nisso, tá? E ao mesmo tempo agora é que a Ucrânia está procurando Israel, querendo que Israel forneça o sistema antiaéreo, né? O domo de ferro, para proteger o espaço aéreo ucraniano. Israel não vai ceder assim fácil uma ajuda dessa proporção, tá? Dessa proporção. Então, é isso, é uma guerra de desgaste, como eu disse para vocês, é muito forte. Há uma notícia, saiu uma pesquisa agora, cidadãos da Venezuela têm se consolidado desde 2019 como principal mão de obra imigrante que ingressa no mercado de trabalho brasileiro. Venezuela superou o Haiti, principal origem de mão de obra imigrante no Brasil, no mercado formal, ou seja, quem trabalha com registro. A Venezuela superou o Haiti. Venezuela é uma crise sem precedentes, uma crise muito forte, e é isso, tá? É isso. Deixa eu abrir aqui. Poxa, muita gente conectada. Que coisa boa, que espetáculo. Que espetáculo. Tá. É isso. Joca, alguma coisa para falar do Brasil? Cara, não tem outra notícia. A não ser processo eleitoral. O país parou, né? Praticamente. Estou preocupado com 2 pontos. Primeiro, o nível das campanhas. O nível. Inclusive aqui no âmbito estadual também, diga-se. Tá? O nível é baixo. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral não tem controle. A impressão que eu tenho, na internet, todo mundo posta o que quer, escreve o que quer. Não há controle. E outra, por mais que você diga, coloca no A ou tira do A, de A ou B, as coisas ganham velocidade muito forte. Quem vai controlar o WhatsApp e afins? Tá? E parece aí que o TSE, minha opinião, tá? Meteu os pés pelas mãos, tá? Vai ter gente vibrando. Principalmente as pessoas vibram quando não é com seu candidato favorito. Mas se a decisão for com seu candidato escolhido,
Aí você vai ter repúdio e protesto. Então, as pessoas são seletivas nas colocações. São colocações, né? Mas o TSE, na minha opinião, tem errado de forma grosseira. Grosseira. Grosseira, grosseira. Principalmente em episódio de você impedir previamente, sem conhecimento, manifestações sobre determinado assunto e outras questões. Lógico, tem que se ler as decisões, tem decisões que são bem fundamentadas e necessárias, mas pelo que eu vi nos últimos dias e conversando com alguns amigos que são da área, pessoas que são sérias e responsáveis, o TSE ele abriu alguns precedentes perigosos aí para as próximas eleições e para o que vem daqui para frente. Daqui para frente. Tanto que algumas decisões foram bem divididas, né? 4 votos a 3, eu estava vendo aqui. Um tribunal que tem 4-3, claramente está dividido. Claramente está dividido. E isso vai alimentar narrativas pós-eleição, né? O resultado vai ser apertado e o lado que não sair vitorioso vai usar isso como narrativa, sim. Qualquer um dos dois lados, em relação ao que teremos aí pela frente. Mas leiam, tá? Saiam das manchetes, é importante. Algumas decisões bem fundamentadas, outras não. Outras não, tá? Teve uma menina que mandou uma mensagem aqui. Saiu um Twitter que o Irã está pedindo para seus cidadãos saírem do território ucraniano. Faz tempo isso, Dani. Faz tempo. Faz tempo. Pois é, né? Mas parece que fake news que geram gargalhadas são quando são favoráveis ao seu candidato. Quando são contrárias, quando são favoráveis. Quando são contrárias, é que bate o repúdio. As pessoas são muito seletivas. As pessoas são muito seletivas. Tá, gente? Muito seletivas. Campanha cada vez pior. Leiam, vão além das manchetes, é importante. O Brasil vai sair dessa eleição fraturado. Na geografia, um rift tectônico no Brasil, um rift. Uma fratura. Conservem suas amizades. Conservem suas amizades, é isso. Turma, é isso aí. Eu não ia nem falar sobre o tema. Tenho evitado. Já conversei sobre isso com vocês aqui anteriormente. É porque perguntaram tanto aqui que eu digo, poxa, eu vou... Boris Johnson volta a ser primeiro-ministro da... Não, Boris Johnson não volta não. Acho que não. Não, acho que não. Labô, tem dos dois lados. Sai dessa, cara. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados. Não, não volta. Volta nada. É isso. É isso aí. Tranquilo? Maravilha, turma. Ó, eu vou indo. Eu devo voltar segunda-feira. Segunda-feira, pela manhã. Vai ser a semana pré-eleitoral, tá? Se tiver alguma coisa relevante, mas não concordo com muitas das decisões dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E pelo que eu vi,
algumas ou muitas das decisões extrapolam. Vai ter gente se aproveitando dessas decisões para criar uma histeria coletiva também em alguns casos. Leiam, sejam conscientes, sem massa de manobra. E outra, não gastem energia. Vivam a vida de vocês, trabalhem, ajudem o próximo, sejam honestos, sinceros nas colocações, respeitosos. Vocês vão sobreviver. Ok. Tranquilo. Paz de Cristo, turma. Saúde e paz. Simbora. Simbora. Fui.